E boa noite, bom dia, boa tarde para você, nosso ouvinte. A gente está extremamente feliz porque essa é a oitava edição desse podcast incrível chamado Saúde Sem Filtro. Eu estou aqui de novo com a Gabi e dessa vez, qual que é o nosso tema mesmo, Gabi? Pô, é um tema super importante, porque a gente fala bastante, né, do funcionário, do talento, e, poxa, nada mais justo de que hoje a gente falar de quem? De quem tá lá em cima, do CEO. Então, hoje o tema é, e aí, a saúde mental dos founders e CEOs, como é que fica? Do C-level, como é que fica? Nesse mundo globalizado, né, cheio de telas que a gente fala bastante, principalmente você, né, Bru? E aí, como é que fica a saúde deles, esse trabalho exacerbado, né? Exato, cara. E aí no final do dia todo mundo tem uma, nem que seja uma micro história CLT. Todo mundo passou ali por ser empregado, entendeu a dinâmica da empresa, às vezes até cresceu na carreira naquela empresa, mas tomou uma decisão importante na vida que foi empreender. E hoje é o dia da gente falar. E as pessoas que empreendem, que né, são as cabeças da companhia, os fundadores, as pessoas que direcionam essa companhia. Será que a saúde mental dessa galera está em dia? E a gente trouxe uma convidada super especial. Quer apresentar ela, Gabi? Vou colocar ela aqui para já unir o nosso grupo. Opa, bem-vinda, Dulce! Nesse nosso projeto, né? Claro que esse tema não podia ser outra pessoa a não ser você, que tem tanto a passagem, né, como CEO, como founder, empreendeu, passou pelo CLT, como o Bruno falou, e que aí, recentemente, poucos meses, lançou um livro justamente falando, né, sobre o tema de burnout. E aí, burnout tem. Então, conta um pouquinho até desse livro, fala um pouquinho. Eu gosto de falar assim, me fala quem que você é na fila do pão, então rapidamente conta sobre você e sobre esse projeto, para daí a gente começar aqui a nossa discussão, nosso bate-papo sobre esse tema. Claro que né, é um tema de muita responsabilidade, muito importante, mas a gente poder falar aqui de forma descontraída e né, a Dulce é uma grande né, brincalhona, uma alegria, uma energia alta, então é ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabi, Bru, muito feliz de estar aqui com vocês, mais ainda de falar de um tema que é muito relevante, que a gente precisa começar a falar com mais naturalidade. Não pode ter só a Isabela Camargo ali dando braçada no burnout, a gente precisa ter mais vozes e sem tabu, sem véus, né? Então, quem é a Dulce na fila do pão? Dulce é uma mente extremamente criativa, nascida e criada aí no mundo de comunicação, agência. Eu sou daquele time que foi mordidinho pelo mosquitinho do I love my job, então eu realmente amo o que eu faço. Isso é bom, mas é ruim. E dividi minha carreira em duas etapas. Na primeira etapa foram cargos de liderança em grandes agências, com grandes contas e com todo o roteiro e o storytelling que uma boa vida corporativa nos emprega, né? Ainda mais no mundo da comunicação, onde a gente tem geladeira de Heineken, a gente tem mesa de ping-pong, onde tem toda uma descontração muito maravilhosa e um certo glamour. A outra etapa da minha carreira foi empreendendo na GoPulp, onde eu tive a oportunidade de sentar na cadeira do CEO, do founder, e entender que empreender e que você gerenciar um negócio é muito mais macro em termos de inteligência emocional, estratégia, preparo mental, físico, espiritual e todos nós. Então, resumindo, a Dulce é essa pessoa, mas que no final do dia, meu aprendizado até hoje, 29 de outubro, não sei se eu posso falar a data, mas enfim, até hoje, outubro de 2024, é que nós somos uma só pessoa. E quando a nossa alma adoece, a gente adoece por inteiro. A depressão pode ser vista como um estigma, mas se ela vier para um campo amoroso, ela vai afetar teu profissional. E se você tiver alguma doença que afetar teu profissional, vai afetar tua vida. Então, eu começo esse bate-bola trazendo essa profunda reflexão sobre que somos um só. Então, a Dulce, mãe, mulher, amiga, empresária, ela é uma mesma Dulce, pertencente ao mesmo corpo. E aí, jogo a bola para vocês. Essa é um pouquinho da Dulce. E escritora, né? Porque você também acabou de lançar o livro. Fala um pouquinho do livro. Pois é, Gabi, verdade. Eu fiquei incumbida aqui falando sobre quem eu sou, né? E toda essa minha experiência, ao longo de 10 anos, eu trouxe 3 burnouts na conta, né?
e depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão da trajetória, e esse ano eu tive uma passagem muito interessante na minha vida, em termos de carreira mesmo, de reflexão. E nesse momento me veio essa reflexão de, cara, na última década eu sofri 3 vezes o burnout, né? Primeira vez, eu vou deixar na conta do papo, porque não era dito, era outro mundo. Gente, eu sou millennium, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, não tinha e-commerce, cara. A galera não fazia transação bancária online, que é isso? Era desconfiança total. O digital era um começo, uma novidade. Então, não tinha burnout, consequentemente, né? Então, uma década, 3 burnouts, e o quanto isso é parte mercado, parte a gente, e derivou num livro para a gente poder falar sobre isso, sobre os sintomas, sobre o que acontece quando você burnout, o que acontece depois que você sai fora, quais são os sentimentos, o que realmente aquilo leva para a gente e gera insatisfação, qual é o aprendizado que você tem. Enfim, disso nasceu o meu livro, que é o Burnoutei e Agora, né? O que a gente faz depois que a gente burnouta. E mais que isso, esse livro, ele é um projeto 100% pessoal, tá? De cunho de prazer em termos de vamos falar sobre isso, mas também para a gente trazer um movimento aí, né, na discussão, nas pautas. Burnoutei agora. Por que a galera está burnoutando? O que é o burnout? Por que a gente está realmente tão aficionado com essa relação com o trabalho? Tem alguma questão com... Burnoutar é você detestar seu chefe? Será que é sobre isso? Na cadeira do founder e do CEO, burnoutar é o quê? Você odiar seus funcionários? Será que é isso que é o burnoutar? Então, o meu livro veio muito desse lugar que é para a gente trazer na roda, vamos discutir, vamos falar, né? Tanto na cadeira do CLT, quanto na cadeira do founder, como eu vivi nessas 2 frentes, Bruno e Gabi, eu acho que assim, quem que é o problema, né? Quando a gente vai trazer o burnout como tema, do campo do corporativo, do campo empreendedor, ou é um pouquinho do como a gente encara a nossa relação com o trabalho, sabe? Dulce, você falou de burnout aqui e as coisas que você for falando foi reverberando para mim aqui. E hoje eu tive a oportunidade de falar de burnout num evento da Anshan, né, da American Chamber of Commerce aqui. E aí, cara, o burnout, ele foi instituído como doença ocupacional, né? Hoje uma pessoa pode ser afastada por causa de burnout. E eu queria debater um pouco com você sobre a essência do burnout. Primeira coisa, eu fiquei extremamente curioso para ler seu livro, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, já considere o lido aí nas próximas 3, 4 semanas. Que bom! Só que o grande ponto para mim na cabeça do burnout é, por mais que eu entenda que a gente classifique burnout como uma doença ocupacional, o burnout ele começa muito antes, né? A síndrome do esgotamento ele começa na má administração da tua capacidade cognitiva. Então, o que eu estou tentando argumentar com você é, quando eu acordo com o meu celular debaixo do meu travesseiro, a minha capacidade cognitiva está sendo meio que expandida à minha consciência acordada. Então, muitas pessoas que às vezes são classificadas como adoecidas pelo trabalho, chegam no trabalho, né, adoecidas, já chegam no trabalho em uma fase pré-burnout. Eu queria debater isso com você e entender a sua opinião sobre isso. Cirúrgico, Bruno, muito, porque a gente está falando o que é famoso, né, gente, é muito a etapa do colapsei. No burnout agora eu nem falo muito burnout, eu falo colapso, porque eu acho que o burnout ele é o colapso, mas esse colapso ele vai começando, né? E o que eu pego de medida das 3 vezes que eu burnoutei, cada uma foi num viés, é que é muito parecido. Ele começa quando você liga o piloto automático, seja por qualquer razão que você defina. No meu caso, na primeira vez, surgiu porque eu tinha um baita de um tesão, era uma baita novidade para mim, eu era muito jovem, eu tinha sido promovida, eu estava atendendo grandes contas, então aquilo começou a me pegar, então assim, em vez de trabalhar 8, eu trabalhava 10, em vez de trabalhar 10, eu trabalhava 12, aí eu virava à noite na agência porque eu tinha que entregar uma campanha, aí a coisa não era... Só que assim, começa com você não dormindo bem, começa com você deixando de almoçar, começa com você se preocupando com entrega, você começa com você querendo ser permissivo
com determinadas demandas, onde você abraça coisas que você poderia ter falado não. Eu diria que se a gente, dificilmente, aquele coleguinha que sabe falar não, sabe pôr limite, e tem um cadinho da terapia em dia, ele está muito menos propenso a ter um burnout ou ter algum tipo de colapso do que a pessoa que acaba. Então, para mim, nas 3 vezes teve muito esse sintoma do pré, que foi o longo prazo, você colapsa, mas quando você vai ver, no meu primeiro, eu estava já quase 1 ano e meio, assim, indo, e no meu primeiro foi tão maluco, pessoal, que assim, o corpo fala, não necessariamente vem na cabeça. Então, o meu primeiro burnout, ele veio porque do nada, eu comecei a emagrecer. No começo achei o máximo, falei, caramba, que mulher que não quer emagrecer, né? Até a hora que a coisa começou a pegar um ponto muito absurdo, eu comecei a ter que trocar meu armário, Aí eu fui no médico, o médico falou, minha gata, o que tá acontecendo? É estômago, isso é emocional, piriri, pororó. Então, eu precisei no primeiro ir para um desgaste físico que chegou ao extremo para eu começar a entender que meu problema não era físico, o meu problema era a cabeça. Então, eu acho que você foi muito cirúrgico, Bruno, nessa pergunta, porque o burnout ele não acontece do dia para a noite. Se você está com algum tipo de estresse, por um momento ali específico, em termos de, cara, a gente está na vida humana, na vida real, tem horas que vai estar mais turbulento, não tem jeito. Seja às vezes no trabalho, às vezes é na vida pessoal, às vezes está tudo bem. Isso é o momento. Agora, quando você começa a entender que está no longo prazo, se você não sacar que a tua mente está colapsando, o teu corpo vai chegar uma hora que ele vai te dar um piripá, que você vai ter, que nem eu emagreci, sei lá quantos quilos. Nos 3 burnouts que eu tive sintomas físicos profundos, assim. O terceiro foi mais mental, mas os 2 primeiros eu tive sintomas físicos, que me fizeram olhar para dentro de uma forma meio que obrigatória. Então, o papo vai muito mais no como você está levando a tua relação com o trabalho em todos os níveis, horas trabalhadas, você está comendo, você está dormindo, você está descansando. A tela é um baita vilão, porque a tela tem a função corporativa de trabalhar, né? Porque a gente tem o computador, então a gente precisa da tela, ainda mais nesse mundo híbrido que a gente vive, muitas vezes remoto, especialmente na galera de tecnologia. Cara, você tá na tela. Mas como é que você tá usando a tela? Você tá acordando e tá respondendo WhatsApp já desesperado? Você tá dormindo respondendo WhatsApp? Qual que é esse relacionamento? Você consegue fazer um detox? Chega o final de semana, você desliga? Eu acho que os pontos estão muito conectados nesses processos, nesses hábitos. E sabe uma coisa Claro, eu vou puxar para o RH, porque, né, um dos temas aqui é sempre saúde mental e o mundo corporativo. E por isso que eu falo da importância da vigilância das pessoas ao seu redor, né? E daí eu trago aqui para o RH, para um líder, né? No caso do CEO, às vezes é um funcionário, a rede de apoio dele, né? Tanto do trabalho, né? Como um par ali, um co-founder junto, né? Ou uma outra pessoa que tem um cargo de C-level que está ali do lado, às vezes até a esposa, o marido, enfim. Essa vigilância de olhar e falar assim, peraí, né? É o que você falou, poxa, às vezes vai tão empolgado, né? Aquele novo funcionário, ai, é um tratorzinho, é maravilhoso, o cara brilha os olhos, mas não vê, legal, mas em algum momento isso aqui vai pifar, porque é uma máquina, né? Nós somos uma máquina. Isso vai pifar essa máquina. Então, o que vale? Você ficar ali dando corda para aquele funcionário até tarde, quero essa conta, não quero essa conta, não sei o que, tal, vamos trabalhar, mas ela ama o trabalho dela. Sim, legal que ela ama o trabalho, mas a gente precisa falar para ela, segura aí, vai ter um momento de diversão, vai ter um outro momento, prazer em outros lugares também, porque a gente não pode ter prazer só no trabalho, prazer em outros lugares também. E você sabe que o meu primeiro cliente, eu tive uma vez uma discussão com o CEO por isso, porque teve um funcionário que ele, na verdade, eu acho que ele tinha outras questões pessoais, ele jogava tudo no trabalho, então ele ficava até tarde no trabalho porque ele não queria entrar em contato com outras questões. E eu tive uma conversa e o senhor ficou meio bravo porque eu chamei ele e falei assim, cara, pensa que a nossa vida são vários pilares. Você está colocando todas as suas fichinhas no pilar profissional. E em algum momento isso daqui vai balançar e você não vai dar conta porque você só tem um pilar. É como se fosse uma base, só tem um pilar. Quando você tem várias, se essa daqui ela fica bamba, você continua, né? Você estremece, mas você permanece ali. Agora, se você só tem um pilar, qualquer ventinho que dá, você vai sentir a tua base. Então,
Conversei com ele e eu lembro que o senhor ficou muito bravo, tipo, não, que bom que ele tá querendo trabalhar de sábado, que bom que ele tá querendo trabalhar até tarde. Eu, não, porque ele vai pifar em algum momento. Você hoje tá achando bom, mas lá na frente você vai ter um problema. Então falta, né? Eu acho que também, às vezes, o mundo organizacional tem essa visão do todo, né? Não vê só no momento atual, né? Mas vê o todo, o além, que eu acho que isso vai até para nós como seres humanos mesmo, né? Com a pessoa que burnoutou, de olhar e falar, que é o que você falou, né? Os primeiros sinais. Opa, hoje tá ok, mas amanhã isso daqui pode dar um problema muito sério, né? Cara, eu Total, acho. Gabi. Pode falar. Desculpa, Dulce. Acho que assim, só para complementar um ponto da Gabi que é muito importante, a gente perde a noção como empresário às vezes que a pessoa que dá 130 de performance durante 4 meses, são 4 meses. E eu prefiro talvez o que dá 85 durante 72 meses. A gente não consegue, eu brinco que existe uma amnésia corporativa sobre a performance. As pessoas não conseguem entender isso a longo prazo. Uma pessoa saudável, que performa talvez um pouquinho menos que uma pessoa que faz uma overperformance, ela está perene, muito mais leal àquela companhia durante muito mais tempo. E quando a gente fala sobre o como as pessoas elas tratam isso, isso é meio obscuro. As pessoas, de novo, têm uma amnésia corporativa sobre isso. Sim. Eu queria até pontuar que eu tive você falou de um cliente, eu tive uma experiência que foi muito engraçada não, mas muito tocante para mim. Eu tive uma agência de branding, né? E essa agência tive aquele contexto todo de vender. Eu vendi essa agência para uma grande consultoria. E aí, quando eu entrei nesse braço de consultoria, eu automaticamente entrei para o mundo muito corporativo. Então, eu voltei a ter o RH na minha vida. Porque quando eu tinha a minha antiga agência sob a minha gestão, a gente era uma agência boutique. Então, eu não tinha... Eu era o founder, eu era o RH, sabe, o máximo que eu tinha ali era um jurídico e alguns outros apoios, mas essa parte de gestão, por ser uma agência que eu tinha um time fixo, mas eu tinha times alocados por projetos, então eu não tinha a necessidade de um RH durante os meus primeiros 6, 7 anos, eu fui depois. E nesse momento que eu comecei a crescer a agência na gestão como fundadora, eu recebi uma menina que quis se candidatar para... Porque daí, ao mesmo tempo que eu virei um negócio, eu virei uma área da companhia, né? Então, aqueles programas de gestão de carreira, a galera começou a migrar. Quando eu recebi uma menina, cara, não deu 2 meses, eu percebi que ela estava com burnout. E ela veio burnoutada para mim. Como é que você, né, num lugar de cadeira de CEO... quando você recebe, mas eu tô falando do meu contexto, né, de alguém que veio com esse background, não tá no contexto mais corporativão, não tá no invisível, né, no piloto automático. Isso que eu achei muito interessante da postura na época. Eu acho que a gente tem que falar sobre burnout, sobre RH, porque o RH, ele é fundamental, especialmente em corporações com C-levels e que a gente tem uma cultura estruturada, porque é o RH que é o carinha que vai entender que até que ponto é a liderança que está pecando, porque sim, cara, a gestão do líder, ele impacta, a gente tem que falar sobre isso, né? Inclusive eu, como na cadeira de founder e CEO, falo com mais maestria e com menos casco e medo de, tipo, eu tô me expondo, né? Porque se muitos dos líderes não é que são responsáveis pelo burnout de alguém, mas influenciam sim. O meio, a cultura, o processo influencia. E quando eu recebi, primeira coisa que eu perguntei para o RH é falar, cara, a gente já tinha uma sinalização, qual foi o histórico? Quando eu fui consultar o histórico, era uma empresa com mais de 300 colaboradores, ou seja, não é enorme, mas não é pequenininha. Pô, ela já tinha apresentado 3 laudos. Ou seja, cadê? O RH não pode ser um DP, gente. O RH tem um papel muito importante que, se ele for um DP, você não cresce. E é o que o Bruno falou, não é melhor você ter alguém no longo prazo produzindo com você do que você ter alguém super empolgado sei lá, vamos ser bacana, 1 ano e meio, 2, que talvez seja um limite absurdo. Eu acho que essa é a reflexão. O RH como DP e o presidente, o board, como cultura que estimula, acabou para essa galera. Que a gente está indo para uma nova geração que não compra essa brisa mais,
Então, se você pegar as corporações, tá todo mundo falando, a geração Z, putz, tá, mas eles não compram mais. Se não tiver cultura, a gente não segura mais cadeira. Eu ouvi a semana passada, numa reunião que eu estava, num grande grupo da geração falando, cara, eu não quero a liderança. Os meus líderes burnoutaram, a galera da tua idade está todo mundo sem cabelo, sem saúde, ou largou tudo, foi fazer um sabático, ou nananã. E eu acho que a gente tem que falar desse papel do RH, por isso que eu achei muito interessante você trazer, Gabi, porque o RH, ele é um parceiro estratégico, cara, ele é o cara que está ali para fazer o meio de campo, e ele não pode ser um DP. Se ele agir como um DP, um colaborador que apresentou 3 vezes um lado de um psicólogo, pegou dias, voltou e estava com a pressão lá, a gente não está resolvendo o problema, né? Faz sentido? Sim, total. E sabe o que eu percebo mais é isso. As pessoas acham que precisa ser uma empresa grande para ter o RH. E ainda confunde muito o RH com o DP. É exatamente isso, né? Eu até tenho uma visão que às vezes o DP não tinha nem que ficar dentro do RH, ele tinha que ir para o financeiro mesmo, né? Minha opinião. Mas eu falo, a partir de 15 pessoas tem que ter alguém. Por isso do RH externo da Movo, o serviço da Movo de RH externo é justamente isso. Poxa, às vezes realmente não tem necessidade de ter uma pessoa full-time, mas tenha uma pessoa voltada com olhar para pessoas, onde o seu funcionário pode escorrer, onde ele pode trazer pontos que não está legal, onde tem uma pessoa para analisar dados, analisar indicadores de como é que está o clima, como é que está o ambiente, justamente para não chegar naquilo, ou na hora, na primeira percepção, levantar a mão e falar, vamos ajudar. A questão do recrutamento e seleção é super complicado, né? A gente quer trazer, inclusive, né? O próximo tema, o próximo mês, é trazer um psiquiatra e um advogado para poder falar isso. Porque até como RH é muito complicado. Porque, claro, você está num processo seletivo, ninguém vai te falar que teve burnout. Enfim, eu, por exemplo, não acredito em depois ir lá pegar o dado de um lugar que você trabalhou, porque eu peço para você o teu telefone, né? Um telefone de referência, você vai me passar, claro, do Bruno que você trabalhou, que você sabe que o Bruno gosta de você, entendeu? A empresa que não teve uma boa relação, você não vai me passar. Então, eu falo que referência, eu fico meio assim. Existe uma polêmica, que nem eu mesmo sei, assim, o que eu penso, mas é um caminho, né? Hoje tem alguns testes voltados justamente para você avaliar isso, né? Que é um teste que veio, inclusive, do Rocha, daquele das manchas de personalidade, e um que avalia, que é muito voltado para a área organizacional, que avalia depressão, burnout, ansiedade e tudo mais. Daí é aquela briga eterna, né? Que o psicólogo fica muito em dúvida, porque, por um lado, você fala, ok, então eu não vou contratá-lo por conta disso, porque talvez no teste deu alguma questão de que naquele momento ele está, só que ao mesmo tempo também a gente sabe o quanto o trabalho é importante para a pessoa, né? Inclusive até no sentido de terapêutico, de cura, dela se sentir útil para a sociedade. Então sempre aquele dilema, né? Aquela dúvida cruel. E até eu falo, tem uma resposta? Não tenho, eu também não sei. Por um lado, eu entendo a aplicação do teste, por outro, eu acho que tem que se usar com muito cuidado. Estou, inclusive, até para tirar a certificação, porque um cliente me pediu, daí eu acho que talvez ano que vem eu vou poder falar depois da certificação, até falar com mais segurança, mas eu admito que eu fico assim, com muita ressalvas. Mas daí eu volto, o que é importante? Às vezes é no processo seletivo, ou é como a gente vai cuidar desse talento, porque é aquilo, poxa, então vai ser um laudo que a pessoa, um carimbo, né, a testa lá, tive burnout, nunca mais contrata? Pô, gente, não dá, né? Então, eu acho que também tem o ponto do RH olhar e, pô, vamos tratar isso, vamos entregar uma experiência diferente, mais saudável, né? Que é o que você falou, a geração tá pedindo isso. E assim, na boa, ou a gente, independente se a pessoa vem com burnout ou não, ou a gente muda, porque a gente não vai conseguir mais contratar a geração mais nova. Ah, então tá bom, não contrata então com 20 anos. Gente, mas não dá, porque a geração mais nova vai virar 30, vai virar 40. Você vai ter que mudar em algum momento a sua empresa, a cultura, para conseguir acompanhar a geração, né? O que a população está pedindo, porque eu falo, os profissionais estão pedindo. A empresa, ela existe, ela começa com um objetivo, mas a gente tem que estar olhando para o que o mercado, para o que o funcionário precisa, porque senão a gente não consegue contratar, a gente não consegue pessoas boas, né? Total. E, Gabs, acho que assim, complementando um pouco o que você disse, até para a gente ter uma argumentação, acho que uma das coisas que a Equilibrium mais trabalha hoje é justamente nesse pré e nesse pós, né? Quando a gente fala do pré, a gente tenta preparar o possível funcionário que está aplicando para uma vaga
passando ele por um teste, né, por um treinamento de bem-estar digital. Infelizmente, hoje, as telas, elas são muito responsáveis por burnout, ansiedade, depressão, entre outras doenças, né, que são físicas, mentais e emocionais. Então, a gente já sabe hoje, ainda que, né, muito cedo, muito incipiente, que, infelizmente, a quantidade de tempo consumida pelas pessoas de tela tem afetado em doenças modernas, que são burnout, ansiedade, depressão, ler, tecnec, diversas coisas físicas. Então, quando a gente fala aqui no equilíbrio, a gente, né, está criando uma certificação para que o empregado, uma vez que faça, ele possa ser mais competitivo no mercado de trabalho. E, de repente, em algum momento, numa vaga que ele aplicar, ele fala, pô, mas eu tenho a certificação de bem-estar digital. E aí eu vou para o ponto da Dulce. Eu não deveria ter um burnout em 3 meses. E aí aquela empresa fala, pô, esse cara tem uma certificação de bem-estar digital. Ele sabe a teoria e não deveria ter esse burnout tão rápido. Ele é o mais confiável para trabalhar. No lado da corporativo, as empresas também precisam fazer esse tipo de treinamento. Por quê? Porque elas entendem que um funcionário que está treinado de acordo com, né, o tempo dele, para não, ele precisa para não ter um burnout, uma depressão, uma ansiedade, ele precisa saber gerenciar não só a tecnologia, mas gerenciar o tempo dele. E acho que falta um pouco das pessoas entenderem, né, em relação ao burnout, ansiedade, depressão, doenças modernas causadas pelo excesso de uso de tecnologia, que a moeda não é mais o dólar, não é mais o real, mas sim o tempo. Se as pessoas não conseguem entender como elas despendem o tempo delas, uma coisa é certa. Agora, mais do que nunca, né, a gente pode voltar para o nosso pai. Nosso pai falava, tempo é dinheiro, lembra? O que ele esqueceu de falar é que o nosso tempo é dinheiro de alguém. E agora, mais do que nunca, como eu não tenho real, antigamente eu ficava pobre. Só que agora, se eu não tenho tempo, eu fico doente. Então, ou eu gerencio o meu tempo, ou alguém vai gerenciar. E aí eu quis aproveitar esse momento para falar, cara, a gente está exatamente falando sobre isso, né? Hoje a gente teve um evento super grande da Anshan, que é a American Chamber, falando no palco exatamente sobre como a gente administra tempo. E eu nunca vi tantas pessoas me perguntarem sobre, cara, isso é fundamental. E aí a gente mostrou muito número, né, correlacionado. Cara, a quantidade de pessoas tendo miopia, né, principalmente adolescentes e crianças, o número aumentou quase 90% nos países asiáticos. Então, ou a gente controla o nosso uso de tela, ou o burnout cada vez mais vai ser mais comum dentro da nossa sociedade. E sabe uma coisa, Bru, também, né? Você falou, né, nos pontos da equilíbrio que ela atua, e às vezes até pensando como RH, e às vezes até no criar, né, esse treinamento no onboarding. Porque por mais que, daí voltando para a pergunta da Dulce, porque por mais que a pessoa entrou com um burnout, porque às vezes ela vai mudar de empresa justamente porque o problema é a empresa que ela estava, né? Então, se uma empresa vai lá e dentro do onboarding tem todo ali o trabalho da equilíbrio, né, de educação com as telas, saúde mental e tudo mais, né, essa autovigilância que eu falo, né, esse entendimento, por mais que a pessoa teve antes, a probabilidade de ela, na hora que ela entrar, ela mudar, porque ela se conscientizou, ela entendeu e ela mudar os mecanismos, vai ser outro. Então pode ser que ela chegue doente, mas não vou falar rapidamente, né? Mas você consegue reverter ao longo se você faz uma educação, que aí é onde eu falo de novo do RH. Por isso que eu falo, é muito. O recrutamento internacional, eu falo, é muito complexo essa parte, né? Mas eu acho que está muito mais em pensar como o RH, a empresa vai lidar com isso, e a importância do founder e do CEO, né, nesse momento. E daí, voltando até para o nosso tema, porque a gente sabe, principalmente quando começa a empresa, que somos o batalhão, né? E daí, falando agora, não a Gabriela RH, a Gabriela CEO, founder, você é um batalhão, uma pessoa para, né, o batalhão de uma pessoa da sua empresa. Você tem milhões de cadeirinhas ao mesmo tempo, você tem que se desenvolver coisas que você jamais achou que você teria que desenvolver, você tem que aprender coisas que você jamais imaginou, e isso é angustiante, né? A gente sabe que, inclusive, o número de burnout, de depressão,
e tal, na área tech é muito grande, não só por conta da tela, mas justamente porque muda muito rápido, então é cansativo, né? Você nunca chega no momento de falar, ai, tô sabendo tudo, a gente tem especialistas no cargo, mas falar, sou especialista nessa linguagem, porque, gente, cada hora aparece uma linguagem nova, cada hora é uma tecnologia nova, e aquilo vai gerando uma angústia, porque parece que não tem fim, né? Vocês nunca chegam no outro lado, na outra ponta. E o founder é isso, porque, ok, a Gabriela sabe de RH, ela atuou antes com RH, mas a Gabriela não sabe nada de marketing, a Gabriela não sabe nada do financeiro, a Gabriela morre de medo de números porque ela é psicóloga, 2 mais 2 ela faz na mão, entendeu? Então, assim, ter que abrir uma tela e ter que se virar aqui, falar, e hoje, né, tá tudo, eu falo, todo mundo tem que ser um pouco influencer, principalmente quem é o founder, o CEO, e daí é marketing, é financeira, é comercial, é designer de produto, é designer do serviço, enfim, né, um trilhão de coisas, isso que a gente não teve tech na nossa escola. Agora, imagina a geração mais nova que ainda tem uma noção de robótica na escola, porque daí a gente estaria se cobrando até o site. Né? Fiz o site, graças a Deus existe aquele site mais ou menos pronto, mas senão eu estaria me cobrando até de programar mesmo, porque eu tive Python na minha escola. Então, assim, imagina tudo que você tem que dar conta, e isso é angustiante, né? É onde eu falo que é muito fácil a gente adoecer, porque daí você vai se sentindo, nunca tem fim do teu aprendizado, por um lado é bom, mas por outro a cobrança acaba sendo muito grande, você nunca chega do outro lado, você se pressiona de uma forma absurda, você senta em várias cadeiras ao mesmo tempo, com isso, teu trabalho é enorme, e eu falo, né, eu ainda não, porque eu falo que, né, hoje, eu falo, não, os índices dizem isso, praticamente é quase 100% que as pessoas, de certeza que a pessoa vai ter, acho que é 90 e pouco, quase 100% de que se você não teve, você vai ter ou depressão, ansiedade ou burnout, né, então ainda não tive burnout, tive depressão e ansiedade, mas eu vejo assim, o que eu acho que eu fiz? Eu assumi que, né, muitas vezes meu marido chega para mim e fala assim, e aí, tem coisa para fazer ainda? Eu falo, sempre tem. E assumir que sempre vai ter coisas para fazer. Você nunca vai chegar no final do teu to-do, da tua lista. E tá tudo bem. E ok. Você não precisa ser 100% bom, excelente, tudo. E é isso, e essa é a vida, né? Porque eu acho que a gente foi aprendendo que você tem que ser a nota 10 da escola, a nota 10 da faculdade, uma nota muito boa para passar na faculdade, tudo tem que ser maravilhoso. Pô, gente, saber quais são as minhas batalhas, né? Onde que eu vou focar nesse momento? No marketing? Então, vou debruçar no marketing e vou me tornar boa nisso. Não, agora é o operacional, então vamos lá, e o marketing vai ficar né, no canto ali nesse momento, porque não dá para dar conta de tudo, e é a vida, né? E, Gabi, deixa eu aproveitar esse momento até para direcionar uma pergunta para o Dulce, que é muito importante, que assim, a gente entendeu, né, talvez a falta, o excesso, ou o meio termo do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, assim, Dulce, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, como é que você lidou nesse momento, né, com 3 burnouts, tendo empresa, mas tendo, né, vida pessoal em casa, quais são as estratégias que você utilizou para equilibrar esse negócio de vida pessoal, vida corporativa? Como é que você saiu dessa? Como é que você está aqui com a gente hoje? Boa pergunta, mas eu vou dar um passinho antes. Eu vou até trazer uma polêmica aqui, que eu até trouxe isso no meu livro, e eu acho que esse que é o grande motivo de eu estar aqui devaneando com vocês sobre um tema tão relevante. Eu acredito que o burnout, no caso, o burnout mesmo, porque o burnout ele tem muito a ver com o trabalho, né? É você adoecer pelo viés profissional. E tem uma frase que eu trago no meu livro que é só burnout é quem é bom, porque, o cara é tão comprometido com aquilo, porque como a gente está falando, o burnout ele não nasce do dia para a noite, ele não é uma crise de irritação com o seu chefe ou com o seu trabalho. O burnout, quando você colapsa, você já vem um tempo de dedicação. Não tô falando que é bom, tá? Nem tô aqui falando que é lúdico. Tô querendo dizer que a gente tem que tirar esse estigma que, meu Deus, o cara veio burnoutado. Cara, será que ele é bom? Será que ele não é bom? Será que, ou a pessoa burnoutou, não vai fica com medo de falar. E aí, eu vou trazer o grande ponto, Bru, que sim, a gente tem que saber equilibrar a vida pessoal, a vida profissional. A Gabi trouxe várias coisas que são relacionadas ao nosso tema, né? Quando você empreende, você tem várias cadeirinhas, você responde mesmo quando você está ali, gestor de uma área, deu ruim, tem um diretor, tem uma empresa, tem uma marca que está... Quando você está empreendendo, você é o jurídico, você é o financeiro, você é o RH.
Eu acho que a gente tem que falar, quando a gente fala, e a saúde mental dos founders e CEOs, eu diria que a gente tem que ser um pouco mais profundo para falar, e a saúde mental da pessoa? A gente trouxe tantas coisas do externo, e o que eu posso mais propagar com os meus 3 burnouts, e eu não quero virar a rainha do burnout, mas eu quero poder dizer que, cara, a gente não precisa burnoutar. A partir do momento que a gente se autoconhece, porque tá dentro da gente, não tá no externo. E eu já ouvi muito sobre, mas você tá falando disso porque você teve possibilidade de fazer A, B ou C, mas o burnout aí não escolhe cor, credo, raça, tem dona de casa que tem burnout, tem faxineiro que tem burnout, e assim, isso é uma doença, a depressão também não escolhe, a ansiedade tampouco. Eu acho que a grande solução que a gente tem que trazer dentro da pauta é que a gente tem que olhar para o indivíduo. O RH, o CEO, o founder e o próprio colaborador. A gente tem que se olhar com um olhar de autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer, o que a gente não quer, até onde a gente vai, o que eu levo para casa, o que eu não levo para casa, como é que eu divido. E respondendo a pergunta que foi muito genial do Bru, como é que a gente responde isso, né? Como é que a gente faz o profissional e o pessoal? Para mim, é muito cirúrgico, porque a gente é uma pessoa só. A Dulce profissional e a Dulce pessoal, ela é a Dulce. Óbvio que eu não vou falar com o meu colaborador, com o meu cliente, como eu falo com a minha mãe, com o meu marido, com o meu filho. Mas a Dulce é a Dulce extrovertida, que eu vou ser extrovertida aqui, eu vou ser extrovertida no meu trabalho, eu vou ser em casa. A minha questão de como é que a gente separa tudo isso é como a gente vai equilibrar esses pilares. E a hora que você se autoconhece e você se blinda, se protege do externo, sabe? Quando a gente sai do mecanismo do externo e começa a gente tocar o controle das nossas vidas, isso vale para a cadeira do founder, do CEO, do colaborador, do RH, da pessoa. Eu senti que meus burnouts eles vieram muito porque eu dava muito poder para o meio. E sempre o meio tinha um papel muito impactante, e o meio tem, tá? Eu falei do chefe que pode ser um influenciador, a cultura que pode ser um influenciador, mas a pessoa também pode ser um grande influenciador, né, desse mecanismo. Eu entendi que o trabalho vem antes da Dulce, e por isso que eu burnoutei 3 vezes. Nada pode vir antes. A gente tem que ser a gente, depois a gente vai entender. Se a gente não se entende, aí, meninos, não vai ter um baita de um RH, não vai ter ninguém que vai me ajudar. Não vai ter programa de onboarding que vai resgatar alguém que não se conhece. Então, por isso que eu digo que são vários fatores. O meio tem uma clareza, no meu ponto de vista, muito específica e estratégica, porque a gente vive, sim, uma transição enorme de sociedade. E aí, a Equilibrium vai ser um baita pilar para poder trazer e promover não só certificações, mas como conhecimento para a gente ter uso de tela que cada vez mais é tenso, mas a gente tem uma transição de sociedade muito grande acontecendo. Então, a partir do momento que a gente tem um meio aí transitando, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para o meio e, empresas, negócios, sejam eles grandes, pequenos, enormes, acabou a era do chefe que grita, acabou a era do RHDP, porque a gente não tem mais como a mão de obra não vai vir. Hoje eu acho que a gente tem que falar de times totalmente híbridos em termos de faixa etária, tem que colocar o cara de 50, ou de 40, ou de 30, ou de 20 na mesma roda, temos que ter o RH ali fazendo um papel muito elementar e mais, aí é um pouco do meu quadrado de expertise técnica, você tem que ter uma comunicação estratégica que vai olhar pro business, o que aquele business faz, em termos de capacidade, venda, tá, beleza, o que é aquele negócio? Quem são as pessoas? Qual que é o organograma? Quem é o CEO? Quem são as lideranças? Quem é o RH? Qual que é o perfil das pessoas que vão entrar para trabalhar? Qual é o perfil do cliente? E aí sim, a gente vai fazer um mecanismo com as áreas envolvidas para a gente comunicar, para a gente estruturar a cultura. Então, eu vou devolver para vocês com uma coisa que eu queria ter falado quando a Gabi comentou de RH. Hoje eu entendo que RH é para todo mundo. E
E eu, quando tinha minha agência pequenininha, eu não tinha um RH externo, mas eu contratei um RH externo para me dar consultoria de como que eu modulava cargos e salários, como é que eu propagava um processo de recrutamento e seleção, qual seria o onboarding do meu time fixo e do meu time on demand, porque o meu resultado depende disso. Então, a gente trouxe milhões de caixinhas aqui, que elas estão, obviamente, flexibilizadas e capilarizadas, mas eu diria que o maior ouro que a gente tem que olhar, que a gente tem que fazer é o autoconhecimento e promover a saúde mental de dentro para fora. Porque eu posso ter o melhor onboarding do mundo, mas se eu não estiver trazendo para esse cara uma clareza que ele precisa se conhecer, que ele, não adianta eu colocar o Bru para fazer maior treinamento de tela para ele se ele não se conhece, se ele não consegue entender que ele é viciado naquilo, que ele vai achar, sabe? Então, eu iria para esse caminho, que ele é o mais difícil, mas ele é o mais efetivo no meu ponto de vista. E a empresa e o líder, ele pode ajudar nesse processo, né, de autoconhecimento. Mas eu vejo que as pessoas, por exemplo, quando eu monto todo o programa de one-on-one, eu estimulo, né, os gestores, principalmente no início do ano. Quais são os seus objetivos profissionais e pessoais, né, em 3, 5 e 10 anos? Até para a gente ir linkando profissionalmente o que a empresa pode entregar daquele objetivo da pessoa. E é incrível como a maioria das pessoas não sabem responder. E assim, consegue ver em um ano. 3, 5, 10, e tem muitos que falam, nossa, daqui a 10 anos vai mudar muito. Sim, vai mudar, óbvio que vai mudar, que bom vai mudar. As coisas não são escritas em pedra, mas qual é o teu objetivo, né? Eu falo, um grande objetivo você tem que ir dividindo ele em pequenos pedaços até chegar no dia de hoje, porque você quer daqui a 10 anos. Então você precisa saber também o que você quer lá, por mais que o percurso mude. E eu vejo muitos gestores assim, mas eu vou perguntar isso? E se eu não puder entregar isso? A gente precisa saber lidar e comunicar que talvez aquela expectativa daquele talento a gente não vai entregar. Porque muitas vezes tem muita gente que acaba, é aquilo que a gente falou, para burnout é uma série de fatores, mas muitas vezes vem disso, da incapacidade de mudança. E daí a gente não consegue falar o que a gente quer, a gente não sabe se a empresa vai dar aquilo que a gente busca, aquilo vai gerando uma angústia, daí milhões de outros fatores, né, sociedade, enfim, tudo, até chegar na questão do burnout. Então eu falo, a importância da gente saber e provocar o nosso talento. E daí vai desde um one-on-one fazer esse tipo de perguntas, no diagnóstico fazer esse tipo de perguntas, o próprio RH provocar, fazer ações de engajamento, trazer ferramentas, né, que a gente usa muito em orientação de carreira, em orientação profissional, para estimular as pessoas. Porque daí a galera mais nova é a que tem mais dificuldade, principalmente nos 10 anos. Né? Eles estão tão acostumados porque eles nasceram nesse mundo digital que é tudo para hoje. Então, eles não sabem fazer planos. Como assim? Eu vou fazer plano para daqui a 3 anos, tudo vai mudar? Porque eles nasceram assim, né? A galera que nasceu em 2000. Tudo muda muito rápido. Eles querem tudo muito rápido e tudo muda muito rápido. Então, para que eu vou fazer planos? Não, é importante fazer planos. Né? Então, mas eu vejo uma dificuldade muito das pessoas entenderem que internamente você pode provocar esse autoconhecimento. Fora, né, benefício, na questão de uma terapia e tudo mais. Então, é um desafio muito grande. Brand interno que você consegue fazer para gerar valor de marca e cultura naquela galera. Tem dinâmicas que você pode fazer com a galera. Então, você tocou num tema que eu vejo hoje muito algumas empresas patinarem, que é, cara, você tem que saber quem é teu colaborador. Você precisa ser melhor amigo dele? Não, você não precisa ser melhor amigo dele, mas você tem que saber o mínimo. Pelo menos o que ele gosta de fazer. Bom, o cara que está muito lá no topo, não necessariamente vai saber quem é o analista, mas ele tem que saber quem é a liderança dele. Sabe, tem que sair para almoçar de vez em quando, você tem que ter essa interação, porque é o que a gente está falando, galera. O Bruno, a Gabi, a Dulce, é uma pessoa só. Se a gente for trabalhar em qualquer lugar, você está levando a Gabi inteira ali, está levando o Bruno inteiro ali. Ok, vamos ter, né, coisas para entregar em termos técnicos e dia a dia de trabalho. Mas, cara, se você não humanizar e não conhecer o processo, seja você o colaborador, seja a galera conhecer ela mesma, a roda não vai fechar e o mecanismo vai ter cada vez mais gap. E a gente vai ter cada vez mais dificuldade. Então, eu trabalhei em alguns projetos de grandes marcas esse ano e fiquei embasbacada. Porque eu pensei, meu Deus do céu, essas empresas gigantescas, o que está acontecendo? Daqui 5, 10 anos, cara, quem vai estar fazendo? Porque se o pessoal tem expectativa que a inteligência artificial vai fazer, eu conto ou vocês contam? Exato. E Dulce, sabe uma outra coisa que eu queria aqui te perguntar?
Porque eu vejo muito CEO, né, achando, é mimimi. A questão do próprio burnout, né? É mimimi, isso daí é a pessoa que não tem casca grossa, né? É o pessoal hoje que é muito jovem, não aguenta nada, mamãe deu muito leite. A gente ouve muito, principalmente o pessoal mais velho, né? Muito com esse pensamento. Você percebe, né? E você, poxa, ainda mais como uma founder, eu percebo que por um lado é muito horrível falar isso, né? Mas por um lado é bom o founder que teve, porque ele tem uma compreensão maior de saúde mental. É claro que eu acho que isso daqui baixa para as camadas, né, para a empresa como um todo, porque, poxa, se a cabeça lá em cima entende dessa importância, acaba baixando. Você percebe isso, um preconceito de, nossa, imagine o founder falar que ele teve burnout? Você acha que o pessoal leva um pouco para esse lado? Que existe, ele é real, palpável, tangível, ele é uma parada que nem na minha época de agência, se o cara saísse e processasse, ele não era mais contratado, acabou para ele. Não tinha esse estigma no mundo da comunicação, e eu sinto que hoje tem com o burnout. Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio que a gente tem que dialogar e falar sobre isso. O cara que burnoutou, e burnoutou mesmo, gente, eu já parto do princípio que, cara, não tem como ser mimimi. O cara que adoeceu a ponto de perder a sua identidade física, ter algum problema de saúde, pô, esse cara, porque assim, burnoutou, o cara colapsou, minha gente. Ele não teve uma dor de cabeça. Então, enquanto a gente tratar o burnout com esse prisma, acho que dificilmente a gente vai conseguir quebrar o tabu desse preconceito. Porque hoje, isso eu vou ter que ser chata em falar, a gente minimizou mesmo o burnout. Porque como tudo ficou meio... Tudo é burnout, tudo, né? Quando é mesmo, aquilo é um mimimi. Não tem que ser. Mas depressão não é mimimi. A gente já venceu um pouco a barreira do mimimi da depressão, né? Da ansiedade. A ansiedade ainda acho que ainda é meio tabuzenta, mas a depressão o povo, eu sinto que entendeu, que existe, que é real, que a galera realmente não é uma preguiça de trabalhar. O cara tá triste mesmo, que a depressão, ela não é necessariamente você se trancar no quarto e chorar, ela tem diversas formas de acontecer. Todos são primos, né? E como o Bru bem disse, você está ressaltando, Gabi, se a gente não começar a se abrir para dialogar, a gente vai perder em alguns. Você não teve burnout, show, eu tive 3, eu não tive depressão. Um dos 3 a gente vai ter, Bru, conta aí, qual que foi o seu? Isso. 3. O meu está em 2 burnouts e algumas síndromes de ansiedade bem acentuadas com sintomas físicos diversos, né? Eu aprendi que a ansiedade é multifacetada e ela pode te avisar de várias maneiras diferentes. Eu fui aprendendo. Mas eu queria aproveitar o que vocês falaram e colocar um elefante branco no meio da nossa conversa, que é o seguinte, muita coisa do que vocês falaram, ela está numa discussão quase que geracional. Quando eu falo geracional, é o CEO muito antigo, com uma cabeça muito quadrada, achando que burnout é gripe, e de repente, talento incrível, maravilhoso, de uma geração nova, achando que ele já é diretor da empresa, né? Então, boa parte das coisas que eu acabo tratando, mesmo eu sendo um especialista em telas, entendeu como, né, a minimização do uso de telas faz com que as pessoas sejam menos impactadas por todas essas doenças modernas, eu continuo falando de gerações. Né? Por quê? Porque é muito diferente. Então, quando a gente fala da aceitação, quando a gente fala da empresa ser mais inclusiva, quando a gente fala da empresa ser mais compreensiva com relação a tudo que está acontecendo, as pessoas precisam entender que o mundo mudou. Em algum momento, até 1920, o mundo não mudava tão rápido. Mas de 1930 para cá, o negócio está um pouco on fire. Porque ele vem mudando muito mais rápido e exponencialmente. Então, quando eu falo com o CEO, eu tento entender o lado dele. Mas, ao mesmo tempo, eu tento achar argumentos para falar, cara, o cara que você está criticando, ele tem várias razões, porque ele provavelmente recebeu 10, 15, 70, 120 mil vezes mais informação do que você. Então, para você falar que você não teve um burnout,
Tudo bem, era meio difícil ver todas as páginas do Estadão olhando elas. Só que agora eu ouço, escuto, recebo por mensagem e audiobook. Ou seja, a minha capacidade cognitiva está 10 vezes mais afetada do que a sua foi a vida inteira. Então eu tento colocar essas pessoas nos lugares muito específicos. E aí, quando a gente fala da alta gestão das companhias, tive acesso a esse dado hoje, 60% do board das empresas tem mais que 60 anos. Então, quando você olha da controle, nem estou nem falando do CEO, estou falando do board, né, de quem aconselha o CEO. Essa galera já não tem diversidade. E a galera de inovação, né, hoje a gente estava falando disso, a galera de inovação está clamando pela diversidade no board da empresa. E não é a diversidade de gênero, não. É a diversidade geracional. Porque, cara, se eu tiver gente no board de todas as empresas com 60 a mais, bicho, a gente não vai conseguir inovar, né? E aí eu queria já... Fala aí, Dulce, desculpa. O gap vai ser gigantesco, porque não tem conexão. Não existe conexão. E eu já queria emendar, né, com essa experiência que você tem, Dulce, se você puder compartilhar com a gente algumas dicas que você daria para outros founders não cometerem, para eles não terem esse burnout, de repente alguma coisa que eles possam colocar na cultura, alguma coisa que eles possam discutir, não só com o investidor, mas também com o estagiário, também com a pessoa que está entrando agora, para deixar essa cultura mais homogênea e convidativa para a gente fazer uma empresa que seja saudável, mas também sustentável. Cara, que linda pergunta. Primeira dica que eu daria, e você foi maravilhoso, porque eu acho que o grande problema, que não é um problema, a gente enfrenta uma questão geracional de transmutação de meio. Ou seja, o nosso amiguinho de 60 a mais que está lá no conselho, no board, ele viveu offline. Eu tenho 36 anos, então eu sou um ET, porque eu vivi offline. Então eu ia na Blockbuster, alugava vídeo, devolvia rebobinado, eu esperava lançar CD. Então eu vivi essa etapa do offline e mais jovenzinha vivi de uma forma um pouco mais lenta a questão do MSN, do computador e biriboró. Show. Então eu consigo ter essa visão Frankenstein. Então acho que a nossa geração tem esse poder muito bom de fazer o link. Mas o que eu acho que é mais importante de dica, você, founder, CEO, cara, você tem que botar todo mundo na mesa, especialmente se você está na liderança. Puta, você tem que falar com o teu estagiário de 17, 18 anos, porque ele vai te explicar de TikTok, e você vai entender que o TikTok é importante. Hoje a gente vive um mundo multiplataforma, ele não é mais omnichannel, o online e o offline não está mais separado. As telas estão aí, chegaram e vão ficar, sabe? Então a gente não vai tirar o A do B, o cara 60 mais que está lá no board, dando um direcionamento, ele tem uma visão offline de mundo. E é o que o Bruno falou. Hoje a galera que está chegando, ela já chega com uma ansiedade implementada, porque ele tem ansiedade para ver o tempo livre dele gera ansiedade. Porque o tempo livre dele é ver um filme no Netflix. Cara, é muito difícil escolher um filme no Netflix. Às vezes você demora mais tempo escolhendo o filme Netflix do que vendo. Fora todas as pressões de rede social que você vive. O jogo virou. Então, eu daria 3 grandes dicas para esse CEO. Primeiro de tudo bota todo mundo na mesa. Acho que a receita das grandes corporações em termos de cultura e resultados vai ser a galera que vai colocar todo mundo na mesa, que as coisas vão ser integradas em termos de cultura real. O RH vai estar sentado na mesa com a galera, e seja o analista, seja o CEO, seja as lideranças, vai estar todo mundo, de certa forma, conectado. É preciso. A gente tem que ter segmentado as áreas, as funções, mas a gente também tem que ter a parada integrada. Então, CEO, para você não se ferrar com burnout como eu, durante 3 vezes, eu diria que, primeira coisa, coloca todo mundo na mesa, as gerações, entende seu negócio, tira um pouco o pessoal, o coração, e vamos tentar olhar como observador um pouco todo o cenário.
Eu acho que a gente burnouta muito porque a gente leva tudo muito pro coração. Todos esses problemas de saúde mental, psicossomáticos, têm muito a ver com a gente não conseguir lidar, né? E a gente vai colapsando, a gente vai descontando, a gente vai... Então, põe a galera na mesa, todas as gerações, coloca isso para a galera conversar, integrar os 60 a mais com 18, com 30, com 40. Isso, gente, eu tive essa experiência esse ano, né, no meu novo negócio e foi tão emocionante colocar um cara de 75 anos, 2 mulheres de 50, uma menina de 17, menor aprendiz. Cara, quando eu me vi, eu tava na mesa com 15 pessoas e tinha... Cara, foi a melhor campanha que eu desenhei de branding da minha vida, assim, disparado. Em termos de olhar 360, eu estava olhando para todo o ecossistema daquela marca e falando com absolutamente todas as pessoas que interagem com a minha marca em termos de valor. Então, assim, primeiro passo, coloca todo mundo para conversar, linhas iguais. Segundo passo, tira o coração da mesa. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Equilíbrio assim, entre razão e emoção, nem céu nem inferno. Vamos ter coração para conhecer nosso colaborador, para poder incentivá-lo a ter algum programa de terapia, de autoconhecimento, algum programa cultural que você vai poder ter uma comunicação direta com esses seus colaboradores, para eles não burnoutarem. O burnout ele pode vir através do estresse, mas pode vir através de desalinhamento de expectativa, como a Gabi falou. Às vezes, uma liderança que vai te dando tarefas e não vai te evoluindo profissionalmente, te faz burnoutar, te faz ter expectativas. Então, clareza no diálogo, clareza na cultura que você quer promover como CEO, como founder, e mais que tudo, humildade, cara. A humildade de ouvir, sabe? E entender vai fazer a dinâmica acontecer num outro flow. Hoje, fazendo uma autoanálise, tenho certeza que meus 3 burnouts vieram por quê? Eu só priorizei trabalho. A vida não é só trabalho. Founder, para você vale 3 vezes mais. Empreendedora, a vida não é só trabalho. O ócio criativo, o tempo em família, cara, ele é muito importante. 2, quem conta? Eu ou vocês? Você não vai ter todo dia 15 horas de produtividade. Não vai. Esquece. Essa lei que a gente aprendeu de trabalho até morrer, no pain, no gain, cara, vai ter momentos enérgicos, mas em vias de regra, você tem que se organizar mentalmente em termos de produtividade para entender que você não vai produzir que nem uma máquina 20 horas por dia. Isso não existe. E por último, mas não menos importante, tira o coração e o pessoal 100%. Cara, as pessoas não estão nem aí para você, para ser bem honesto. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que ele vai pensar, o que ele vai fazer, porque meu filho... Cara, eu acho que o mimimi que a galera mais velha às vezes sente vem muito desse lugar, e esse lugar impacta a falta de diálogo que acaba sendo uma escadinha. Então, se a gente consegue colocar todo mundo na mesa para conversar, se a gente consegue ter humildade para ouvir, e se a gente consegue equilibrar razão e emoção, vou dar um quarto, vai. Tudo isso dentro de um autoconhecimento, eu acho que é bem mais difícil da gente ter um burnout. Então, a saúde mental está ligada com você se autoconhecer, fazer uma terapia, fazer uma atividade física, saber relaxar, saber desligar. E sim, cara, por isso que vocês são uma baita dupla. Bruno, sim, gestão de tela, gestão de tempo. A tela acaba com a gente fisicamente, mentalmente. Sim, Gabi, a gente precisa ter um RH próximo que vai estar ali com a gente, independente do nosso tamanho. Se a gente tem 50, 100, 15, 5, cara, vamos deixar o DP no financeiro e vamos olhar para essas pessoas e para essa cultura. Isso só vai acontecer se a gente colocar todo mundo na mesa e ter discernimento, sabedoria de como founder e CEO, sentar na cadeira, usar a caneta, mas usar ouvindo, o top-down, doa que doer, da galera 60 a mais que gosta desse top-down, acabou. Ou a gente vai trazer a galera para a mesa e usar todas as gerações ao nosso favor, ou a gente vai continuar adoecendo numa cultura fake com cerveja Heineken, com o tal do não sei o que lá, que, cara, não pega mais, talvez pegue pra gente. A galera mais nova, na terceira Heineken que ela vai ficar frustrada, ela vai embora, e aí você vai começar a perder tração, e a IA não vai substituir, gente.
E você acha, e aí uma coisa, né, que eu te complementaria é justamente pensando, né, nessa galera mais velha, que é isso que você falou, né, vai dar cerveja na terceira, já não vai querer mais. O que, né, eu vejo muito pessoal mais velho, os benefícios que ele se dá, eu não tô falando benefício aqui de benefício de empresa, não, mas tipo, sexta-feira, sair mais cedo, porque eu sou diretor, né, poxa, vou emendar aqui o feriado. Quem não gosta de emendar feriado? Eu sou diretor, eu vou emendar feriado. Meio-dia, pô. Eu já cheguei, trabalhei muito, eu posso meio-dia ir malhar. Por que teu funcionário também não pode meio-dia malhar? Se para ele fizer sentido, se ele estiver entregando o que ele tem que entregar, por que ele não pode? Por que não pode ter emenda? Né? Exato, por que não pode ter emenda entre final de semana e feriado? Dá 4 dias, a pessoa vai ficar feliz, vai relaxar, 4 dias para você relaxar, parar de trabalhar, sabe? Falar, vou pensar outra coisa, vou fazer outra coisa. Pô, por quê, né? Tem que ser eu sei que daí a gente entra numa questão de lei dos 30 dias de férias, mas enfim, mas por que não flexibilizar um pouquinho? Sexta-feira, mais cedo, quer queira, quer não, né? Cada um vai ter o teu meio. Então eu falo assim, poxa, por que a gente não deixar flexível, né? Não só para o board, o diretor lá de 50 anos que ele faz tudo isso, por que não para o talento? Que é o que você falou, se ele estiver entregando. Eu vejo assim muito tipo, não, eu posso isso, mas você não pode. Você tem que comer a comida lá que é diferente da diretoria. A diretoria tá comendo salmãozão. Gente, isso também é qualidade de vida, isso relaxa. Quem não quer comer um salmãozão gostoso com cobertura de pistache? Beleza, vamos fazer a hierarquia, ela existe. Isso não está transmutando uma coisa da outra. Exatamente. Cara, você lidera pelo exemplo. Você vai ter longo prazo no exemplo. Se você quer que o cara chegue às 8, você tem que chegar às 8. Você não pode chegar ao meio-dia e falar tchau, chega às 8. Se você quer que a galera cumpra com você, dedique, você não vai poder falar, beleza, eu sou. Essa é clássica, hein? Essa vocês já ouviram. Cara, voltamos pro presencial, mas eu sou híbrido. É isso. Já ouviram essa história? Cara, e para muito, nossa, já ouvi pra caçamba. E assim, muito para agregar no que vocês estão falando, cara, a gente precisa lembrar também, não só pelo exemplo, mas a gente pode voltar para um exemplo clássico da pandemia, né? A pandemia, todo mundo fala, nossa, a pandemia mostrou para as pessoas que é possível ter qualidade de vida e entregar resultado. Mas pouquíssima gente fala o que a pandemia desmascarou. E na minha opinião aqui simples a pandemia ela desmascarou uma coisa brutal, que é a má gestão. Como a gente tem líder ruim, gente? Sim. E aí eu sempre falo, você gerencia tempo ou você gerencia resultado? Você sabe que o seu funcionário faz? Você sabe que aquele time de 18 pessoas que você exigiu contratar para entregar o resultado, você sabe que eles fazem? E aí eu sempre brinco, né, por saúde mental. Principalmente quando a gente fala de home office versus trabalho presencial. Se a natureza do seu trabalho pode ser executada remota e você está mandando a pessoa para o escritório, você está roubando uma coisa simples do seu funcionário, que é saúde mental, saúde física e tempo de bem-estar. Isso só tem 2 desfechos. Ou esse funcionário vai encher o saco e vai achar um cara que ele possa executar o mesmo trabalho de maneira remota e recuperar a vida dele, ou ele vai adoecer. E vem cá, você que vai pagar a conta. Ele vai adoecer na sua empresa. Uhum. E aí, encaminhando para o fim aqui, cara, que papo incrível. Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui mais 2 horas. Mas é muito importante ter ouvido você, Dulce, essas perspectivas sobre como o CEO ele tem que lidar, e principalmente essas dicas, né? A gente sabe que não tem uma bala de prata, uma fórmula mágica, mas foi extremamente importante ouvir da sua perspectiva, principalmente porque você viveu na pele, né? O que é ter alguns problemas de saúde mental, como burnout, né? Eu mesmo já tive alguns, entendo e me compadeço com a sua causa. Eu queria te agradecer muito. Esse papo ele foi muito, muito rico e eu espero que ele possa super ajudar os nossos ouvintes. E eu queria fechar aqui falando um pouco de conclusões, né, Gabi? Se você quiser deixar uma última mensagem, você e a Dulce, seria super interessante para os nossos ouvintes. A gente tem a nossa pergunta antes da última mensagem. Puxa, é mesmo? Você quer fazer essa pergunta? Você esqueceu assim como eu a frase.
frase, né? Pode falar. Não, eu sei a frase. Se você quiser, eu posso Eu não vou lembrar falar, a né? frase certinha, Mas eu como a gente lembro. fala sempre. Dulce, vamos lá. O negócio é o seguinte, cara. Eu ia Aqui falar de uma outra a gente forma, se mas não vou inspirou conseguir. metade nos programas da Forbes, do Gartner, para fazer um podcast super atrativo, mega intelectual, mas a gente gosta bastante do Fábio Porchat. Então o negócio é o seguinte, a gente quer saber, daqui a 5 anos, qual vai ser a sua contribuição para a saúde mental de todos à sua volta? Nossa, que perguntaça. Olha, eu diria que a mesma ou mais do que hoje, porque eu entendi a importância da saúde mental. Saúde mental é o pilar vital mais importante que permeia a Dulce. E a Dulce como mãe, como empresária, como empreendedora, como amiga, como filha. E então, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, até eu morrer, Bruno, isso vai ser uma causa muito importante para mim na minha vida. Por isso que eu estou aqui, por isso que na minha nova empresa foi assim, na minha antiga empresa era assim. Nos meus clientes que me contratam para trazer estratégia de marca, eu sou extremamente provocativa para que a gente fale de saúde mental dentro da cultura. Então, o meu método, que chama Brand Flow, ele é focado em a gente derivar um modelo de negócio dentro de uma comunicação que vai olhar de dentro para fora, justamente para a gente trazer a saúde mental aí como um elemento muito importante como um todo, sabe? Não separado, a gente tem que integrar. Então, daqui 5 anos, se a gente for fazer um devaneio que eu adoro, eu gostaria muito de estar trazendo cada vez mais cases de como essa metodologia dá certo e de como a gente alinhar autoconhecimento, limitação de telas, gestão e multigeração dentro de uma cultura, dentro de um valor de marca, dentro de uma comunicação, muda vidas e traz saúde mental. A gente só consegue identificar que aquilo é um problema quando a gente entende o que é. E eu estou muito querendo disseminar cada vez mais, não só daqui 5 anos, mas hoje, que saúde mental, burnout não é mimimi, é papo muito sério. A gente não pode tratar isso como uma raiva do chefe, como a gente tratar como um colapso. E a partir do momento que a gente consegue disseminar essa semente, a gente vai ver isso acontecer assim como aconteceu com a depressão. Então, finalizo agradecendo assim muito esse papo maravilhoso. Estou honrada, obrigada por esse convite incrível. Que delícia estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão relevante. E termino não só agradecendo, mas dizendo que se a gente conseguir propagar que o burnout, a saúde mental é o pilar do resultado de hoje para que 5, para que 10, daqui tantos anos, a gente vai estar encurtando muitos problemas, e eu não acredito que as pessoas precisam burnoutar para entender. Graças a iniciativas como essa que a gente está tendo aqui agora, a gente pode trazer um pouquinho mais de conhecimento para que as pessoas não precisem colapsar para falar, cara, não precisa ir pela dor, dá para ir pelo amor. E se os CEOs comprarem, os founders comprarem essa ideia, putz, a gente está meio caminho andado. É isso aí. Maravilhoso! Muitíssimo obrigado pelas palavras, Dulces. Eu acho que, inclusive, os nossos ouvintes podem ouvir mais os capítulos, não só esse, mas como os outros capítulos. O nosso compromisso aqui é claro, a gente quer gerar um ambiente seguro para falar de assuntos como esse, né, Gabi? É isso aí. Então, inclusive, não deixe de comprar o livro da Dulce, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de fazer com que cheguem mais pessoas. A gente falou muito, né, aqui, trouxe bastante pontos de reflexão sobre diretoria, C-level. Acho que é legal também, né, estimular as pessoas. Manda, né, para um C-level, para um diretor na sua empresa, para eles ouvirem. Às vezes é ouvindo de fora, né, que muitas vezes vem essa reflexão, não conhecemos a pessoa. Então, né, pode fazer uma diferença. Então, compartilha, vamos fazer com que a nossa mensagem, que é saúde mental dentro do ambiente corporativo, chegue a mais pessoas. Esse é o nosso grande objetivo aqui, para que a gente consiga trabalhar, né, de uma forma saudável e feliz. Significa que isso sempre vai ser gostoso? Não.
felicidade é justamente saber que tem os momentos que não são felizes, né? E a gente saber lidar com isso, ter saúde mental para saber lidar com isso. Então, curta, compartilha, compra o livro da Dulce e comenta e tudo mais, e segue tanto a Mova como a Equilibrium. É isso, pessoal. Maravilha, nosso ouvinte, muito obrigado. Esse é o 8º capítulo do Saúde Sem Filtro. A gente espera que você dê like, comente, compartilhe até com as galinhas, mas a gente gostaria de mandar essa mensagem para cada vez mais pessoas entenderem o quão importante é ter um ambiente seguro para falar desses assuntos polêmicos do trabalho. Ficamos por aqui e a gente espera você nos próximos episódios. Muito obrigado, até o próximo!